Nós começamos a falar sobre as linguagens da fé. E eu mostrei para vocês que a fé tem linguagens. Há uma maneira de você ligar sua vida aos céus, através das suas atitudes, através das suas palavras. Romanos 4, 20 a 24 diz assim: Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa. A sua fé o encheu de poder. Você pode dar um amém bem forte? Quer dizer, a fé de Abraão o encheu de poder. Muitas vezes nós ficamos esperando que o poder venha do alto e não tenha nada a ver conosco. Tem tudo a ver com você. A manifestação do poder de Deus através das nossas vidas, em nossas vidas, tem tudo a ver com a nossa atitude. E ele diz assim: a sua fé o encheu de poder, e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. E Paulo diz mais: as palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer um amém? Então, o que nós percebemos aqui é que a fé é baseada naquilo que Deus é, no seu caráter, eu falei isso quinta, no seu poder, na sua palavra. Não depende da nossa força, não depende da sua habilidade, não depende da sua inteligência. Depende do que Deus é e da sua aceitação. E falei também que um dos maiores obstáculos à nossa fé é a lógica humana. E só depois que nós abrimos a mão à lógica humana, nós podemos realmente vivenciar o poder da fé. Porque a fé, ela não obedece simplesmente aquilo que você quer, não é simplesmente uma decisão sua. Eu vou explicar mais sobre isso, né? E eu disse também que a fé não responde, o céu não responde à nossa necessidade ou à nossa falta. O céu responde à nossa fé. Amém? Vou repetir: o céu não responde às nossas necessidades. O céu responde à nossa fé. Não é maravilhoso isso? Palavras do nosso apóstolo. E eu mostrei também que você precisa permanecer firme na sua fé. E eu mostrei que a primeira linguagem da fé, quem lembra? Obediência. Fala comigo, obediência. Então nós demonstramos a nossa fé através de atitudes. E a primeira é a obediência. E eu disse que a obediência abre as portas para o milagre. Quero ouvir um amém. Queridos, não é quantas vezes você vai ao monte orar. Você pode ir ao monte orar toda semana e ser somente uma repetição o que você fala com Deus. Se não houver fé no seu coração, se não houver obediência à palavra de Deus, você vai orar até ficar rouco e nada vai acontecer. Porque o que abre as portas para o nosso milagre é a nossa obediência. Agora olha isso aqui. A palavra obediência vem do latim. Eu vou falar sobre o latim, não vou entrar no grego, mas vem do latim, que significa dar ouvidos.
inclinação, estar voltado para. Então, obediência é mais do que uma atitude de subserviência. Obediência é uma inclinação. Não basta você falar que você é obediente, você precisa ter inclinação para ser obediente. Eu quero ouvir um amém. É estar voltado para. A Bíblia diz que em Filipenses 2:8, que Jesus, assim na forma de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quero ouvir um amém. Então a obediência abre portas para. A obediência abre portas para o milagre. Aqui, a obediência abre portas para milagre. Aqui, vamos ver no meio. A obediência abre portas para. A obediência abre portas para. Vocês aqui, a obediência abre porta para. Vocês aqui atrás, a obediência abre portas para. E fala assim, para o meu milagre. E eu mostrei na quinta também, o primeiro exemplo de Pedro, que quando vê Jesus andando sobre as águas, ele grita, Senhor, se for o Senhor mesmo, me faz ir até o seu encontro. E Jesus o chama, e a Bíblia diz que ele vai ao encontro, quer dizer que ele anda também sobre as águas. Mas a Bíblia diz que ao olhar para o mar, ao olhar à sua volta, a sentir os ventos, quando ele sentiu os ventos que estavam muito fortes, o que aconteceu? Ele começou a afundar. E eu comecei minha palavra assim, dizendo para vocês, que para você viver uma vida de fé, você não pode olhar para os lados, você tem que olhar para o alto. Amém? Você tem que olhar para Jesus. Toma essa decisão hoje na sua vida. Eu vou olhar para Jesus. Eu não vou olhar para as pessoas. Eu não vou olhar para trás, para o meu passado. Não, eu vou olhar para Jesus. Então, eu tenho mais um exemplo dentro de obediência, que está em 1 Reis 17. 13 a 16 diz assim, mas Elias disse a ela, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno pão para mim e traga, e depois faça algo para você e seu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha do jarro não se acabará, e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E a Bíblia diz, a mulher fez conforme Elias disse. E ela, Elias e o filho continuaram comendo o suprimento, enquanto foi preciso. E diz assim, por mais que comessem, queridos, a farinha não acabava, o jarro de azeite não minguava, exatamente como o Senhor tinha prometido por intermédio de Elias. Quero ouvir um amém? Interessante que Elias chega àquela mulher, e existia, como a Bíblia diz, muitas viúvas. Mas por que Elias foi atraído para aquela mulher? Sabe por quê? Sabe por quê? Aquela mulher tinha uma linguagem de fé. Algo atraiu. Deus, na sua onisciência e onipotência, viu que aquela mulher tinha tudo que Elias precisava para que o milagre aconteça. Porque o milagre não aconteceria se aquela mulher não tivesse obedecido. E era um momento muito difícil, porque Elias havia profetizado que não haveria chuva. Se não tem chuva, não tem
plantação. Se não tem plantação, não tem colheita. Então era uma época difícil. E chegou Elias e pede algo a essa mulher. Eu sei que muitos aqui, como eu, já ficou com pena de ver pessoas que estão começando na igreja, sem nenhuma condição financeira, chegar e dar tudo que tem. Eu nunca me esqueço, nos anos 90, antes da gente mudar de Goiânia para Brasília, tinha uma senhora, a filha dela era amiga da Priscila, da nossa filha, e ela lavava roupa na casa das pessoas. E um dia ela chegou em um evento como esse, veio até nós e falou assim, nós éramos pastores, Deus falou comigo para que eu trouxesse essa semente, porque eu quero casar. Ela era viúva, se não me engano. Eu quero casar e Deus colocou no meu coração que se eu trouxesse tudo que eu tenho aos pés do meu profeta, as portas iriam abrir para mim. Gente, foi a oferta mais difícil de receber, porque eu conhecia a vida daquela mulher, eu sabia das dificuldades. Eu a ajudava pegando a filha dela para levar para a escola, que ela estudava na mesma escola que a Priscila. A gente fazia o que podia, dava roupas, ajudava com alimentos. Ela não tinha nada. Nós estávamos comprando o primeiro salão de Goiânia. E foi feito esse apelo. E ela chegou, falou, olha, eu tenho essa poupança aqui que eu estava guardando, mas Deus colocou no meu coração para me trazer tudo. E ela deu tudo. Foi, como eu disse para vocês, a oferta mais difícil de receber. E eu falei para o Robson, bem, não dá para receber. E ele falou, não, nós vamos validar o coração dela. Se ela está sentindo, nós vamos receber essa oferta. E nós recebemos essa oferta. E ali nós descobrimos um grande segredo. Olha aqui para mim. Pastores e bispos, cadê vocês? Faz assim com a mão para mim te ver. Pastores e bispos, um grande segredo. Quem constrói a igreja de Jesus é o dinheiro da viúva. É o dinheiro da viúva. E o valor que aquela mulher deu foi muito maior do que muitos empresários que já estavam lá. Pessoas que tinham condições financeiras. Era maior em volume. Enquanto ela deu, sei lá, 20 mil, teve empresário que deu 1.000, 2.000. Por quê? Porque o rico acha que para a igreja ele tem que dar esmola. Mas, queridos, a igreja de Jesus não precisa de esmola. Pode dar uma salva de palmas. A igreja de Jesus não precisa. Quem edifica a igreja é o Senhor Jesus. O nosso Deus é dono de todo ouro e de toda prata. Aí espera. Aí ela fez aquela oferta. Eu fiquei muitos dias ruim, orando por ela. Deus, honra, honra, honra. Gente, não passou 6 meses. Apareceu uma pessoa na igreja, achou ela interessante, começaram a namorar. O homem era fazendeiro, viúvo, rico, e nós perdemos uma membra, porque ela teve que mudar com ele para a fazenda dele. E eu fiz um pacto com Deus: Senhor, eu nunca mais vou ter pena das pessoas que contribuem, porque elas estão abrindo as portas para os seus milagres. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? E uma coisa interessante nesse texto é que Elias pede para ela fazer um bolo, um pão,
com a farinha que ela tinha, era a última farinha. Ela falou para ele: eu só tenho essa farinha, esse pouquinho de azeite que eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho, para que depois a gente morra, porque não tem esperança. E Elias dá a palavra para ela: vai lá, pega essa farinha, pega esse azeite, faça um pão para mim. Depois, ainda com essa farinha, faça um pão para você e para o seu filho. E nunca mais a farinha, até que chova, a farinha não faltará na botija e nem um azeite. Sabe o que eu achei tremendo? Sabe o que eu achei tremendo? Que o profeta, ele não olha só para ele. Aquele pouquinho de farinha, ele mandou fazer o bolo para si mesmo e mandou fazer também para ela. Ele não esperou a farinha multiplicar para fazer para eles. Ela participou da unção do profeta, e você vai participar da unção do profeta todas as vezes que você obedecer à palavra de Deus. Quero ouvir um amém? Quanto mais a sua igreja, o seu pastor for próspero, mais você será próspero. Na Sara Nossa Terra não tem o que eu vou falar para vocês, mas existem muitas igrejas que têm, e eu já ouvi vários casos falando disso. Que uma vez uma mulher me procurou no consultório, uma esposa de pastor, para falar: eu não aguento mais, porque ser pastora. Por quê, minha irmã? A gente não pode ter nada. Qualquer coisa que nós temos, a igreja não era da Sara. Malha, gente. E eu falei para ela: o seu povo não sabe que quanto mais próspero você for como profeta, mais eles serão prósperos. Você não entendeu? Quanto mais você como líder, como profeta da igreja for próspero, mais a sua igreja vai ser próspera. Então, para de ficar, aqui vai um conselho para você: para de ficar vigiando sua pastora, sua bispa, ela está de roupa nova, está não sei o quê. Que bênção, porque eu também vou estar. Ah, o pastor trocou de carro, está sobrando dinheiro. Está amarrado, excomungado do inferno. Gente, que palavras são essas? Vocês, que muitas vezes não são pastores ainda, não são bispos, não sabem o que os nossos filhos sofrem. É um milagre os meus 3 filhos estarem conosco na missão, porque eles sofreram muito, muito, muito e muito, mais do que vocês podem imaginar. Sofreram, mas graças a Deus eles tinham pai e mãe com estrutura, que deu estrutura para eles, que deu base para eles. Mas é muito difícil. Eu lembro do Samuel chegar da escola, quando nós mudamos para Brasília. A escola que ele estudava era uma escola normal, não era uma escola da igreja. E ele falava assim: ai mãe, eu levei minha Bíblia para a escola. Quando meus colegas viram que eu estava com a Bíblia, falaram: está aí o crente. Ele falou: até aí tudo bem. E aí eles perguntaram: o que seu pai faz? Ele falou: meu pai é professor universitário, porque ele estava dando aula naquela época, e meu pai é pastor. Ah, ladrão, não é? Isso para uma criança, na época ele tinha 13 anos para 14, isso é muito forte, gente. Isso é muito difícil. Mas nós não paramos por causa disso. Amém? E você não vai parar por causa das críticas. Imagine as pessoas vendo Elias comer daquele pão, daquela viúva que não tinha mais nada. Você acha que ele não foi criticado? Os próprios discípulos dele devem ter falado: o nosso profeta está doido. Como que ele vai pegar a comida de uma viúva, de um órfão? Eles não sabiam que por trás
daquela obediência estava o milagre. Não deixe que as pessoas ao seu lado influenciem a sua decisão de obediência. Eu quero ouvir um amém. Porque foi isso que fez Pedro cair. Foi isso que fez Pedro afundar. Enquanto ele estava em cima da palavra de Jesus, sem olhar para o lado, ele foi firme. E eu quero dizer uma coisa para você: ninguém tem poder para te derrubar. Ninguém tem poder para fazer você cair. Se você cair é porque você olhou para o lado. É porque você olhou para as circunstâncias. Quero ouvir um amém bem forte. Queridos, eu sei do que eu estou falando. Sirvo a Deus há 50 anos. Não é 10, não é 20, não é 30, não é 40. São 50 anos. Você não tinha nem pensado em nascer. Eu já estava de joelhos. Nós já estávamos de joelhos. Nós já estávamos clamando pela sua vida, clamando por uma igreja vencedora. E hoje nós vivemos essa realidade, porque a Sara, nossa terra, é uma igreja de vencedores. Vai dar uma salva de palmas. E saiba de uma coisa: Deus vai honrar a sua fé. Porque Deus é o Deus que tudo vê. Ele é o El Roi, que significa Deus que tudo vê. Deus está vendo tudo e Ele vai te honrar. Eu não sei se é amanhã, se é depois de amanhã, se é o mês que vem. Eu sei de uma coisa: nenhuma das suas palavras cai por terra. Eu tenho autoridade para falar isso para vocês, porque nesses 50 anos, nenhuma palavra que Deus nos deu caiu por terra. Tantas palavras boas como palavras que não são tão boas. Eu me lembro de estarmos no Nilson Nelson, 96, 97, e um mover de Deus muito grande, e Deus falando no meu coração: vocês vão mudar para Brasília. Não, 87, desculpa, nós mudamos em 92. Vocês vão mudar para Brasília. Colocou no meu coração. Eu falei: Senhor, como sair de Goiânia? Nós estamos no avivamento em Goiânia, muitas igrejas. A nossa igreja no centro, mais de 3.000 pessoas em cada culto. Muita gente, muito milagre, muita bênção. Falei: não, Deus, nós não vamos sair de Goiânia. Como? Não, vocês vão sair de Goiânia. Falei: Deus, me dá um sinal. Olha o sinal que Deus deu. O sinal que eu vou dar é que a cúpula desse ginásio vai cair. Aí eu falei: Deus, não, agora não, né? Gente, nós saímos de lá. Passou, eu tenho que ver a data direitinho. Passou, sei lá, 3 semanas, 4 semanas, eu vi no jornal: cúpula do ginásio cai. Nós não podemos fazer a nossa celebração no outro ano lá. Quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele cumpre. Ele vai cumprir na sua vida. Eu não sei o que é. Eu não sei o que você está buscando. Não sei se é o emprego, conversão do seu marido, conversão do seu filho, a sua casa que você quer comprar. Não, Deus não se interessa por coisas materiais. Então por que que Elias foi naquela viúva e cuidou da comida daquela viúva? Como que Deus não se preocupa? Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida. Deus se preocupa. Glória a Deus por isso. Então, obediência, fala comigo: obediência. Jesus obedeceu, os profetas obedeceram, eu vou obedecer também. Amém? Mesmo que seja difícil, Senhor, eu vou obedecer. Eu vou seguir, eu vou dar ouvidos, eu vou me inclinar para fazer isso. A segunda linguagem da fé: santidade.
Repete comigo, santidade. Santidade, linguagem da fé, sim. Por isso o diabo trabalha tanto para levar as pessoas ao pecado. Porque santidade é uma linguagem da fé. Isso é recebido nos céus como fé. Salmo 51, de 10 a 13, diz assim: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Está ligado? Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. Oh, palavra maravilhosa, salmo maravilhoso, não é? Como que a igreja de Jesus vai ensinar aos pecadores, aos transgressores, se ela também é pecadora e transgressora? Eu não estou falando que nós somos perfeitos, não, nós pecamos. Mas são pecados involuntários que você pede perdão. Mas viver uma vida de pecado, queridos, não é uma linguagem da fé. Santidade, ser santo, significa ser inteiro. Alguém que não está dividido. Porque a pessoa que não vive em santidade, ela está dividida. Metade dela faz a vontade de Deus, a outra metade faz a vontade da carne. Eu sei, queridos, o que você está pensando? É um tema muito, como diz, desatual, se existe isso. Não é um tema atual. Hoje em dia as igrejas só pregam de graça. Graça, graça, graça. Amém. A graça é maravilhosa. Mas, queridos, o pecado existe. O pecado existe. E o povo de Deus está deixando de receber grandes coisas. Sabe por quê? Porque o pecado se tornou algo normal. Sara a nossa terra, o pecado não vai ser normal para nós. O pecado não é normal para nós. Quero ouvir um amém. Queridos, o que eu sou à luz do dia, presta atenção nisso, determina a minha credibilidade. O que eu sou no escuro, no escondido, determina a minha autoridade. Vou repetir. O que eu sou à luz, que as pessoas podem ver, dá a minha credibilidade. A maneira que eu respondo, as maneiras que eu ajo com as pessoas, dá credibilidade. Mas é o que eu sou longe de todo mundo, na minha casa, com a minha família, quando ninguém está vendo, determina a minha autoridade. Os anjos, o inferno, respeita quem você é na escuridão, quando ninguém está vendo. Muitos líderes, vou falar isso com todo respeito a vocês, não têm autoridade para expulsar demônios, sabe por quê? Não vive na luz. Bispa, não mexe com isso não. O mundo hoje favorece o pecado. O mundo hoje banalizou o pecado. Vocês concordam comigo? Não tem problema não. Isso aqui, não tem problema. Não tem nada, tem problema. Tem problema sim. Por isso o mundo jaz no maligno. Sara a nossa terra, existe uma vida de santidade. E nós precisamos andar por ela. Com todo temor eu digo para vocês, nós servimos ao Senhor há 50 anos e não temos deslizes. Nunca desviamos nem para a direita nem para a esquerda. Claro que eu errei, claro que nós erramos muitas vezes,
mas não ao ponto de ser pecado que nos afaste de Deus. Não permita que o diabo use o pecado para te afastar de Deus, porque esse é o caminho da sua destruição.